Olha aí, pessoal, o dólar está disparando em relação ao real, uma coisa assim impressionante, patamares quase antes nunca atingidos. O dólar chegou a bater R$ 5,37 em algum momento do dia de hoje, dia 10 de junho, fechou ali nos 5,35, mas a verdade é que o dólar tem subido de forma consistente nos últimos dias. Acontece que para a senhora Miriam Leitão, as causas principais desse fenômeno, desse cenário, não estão aqui dentro do Brasil, estão lá fora, né? Principalmente aqui os juros dos Estados Unidos e o avanço da direita na Europa, né? Na eleição do Parlamento Europeu. Olha só, entenda com a Miriam Leitão as causas do câmbio do dólar estar disparando tanto assim. Não tem nada a ver com o governo Lula. Ok, ela fala aqui de incertezas brasileiras, mas veja que é apenas o terceiro fator daqueles citados aqui no título dessa coluna da Miriam Leitão, né? Senhora Miriam Leitão nunca nos decepciona, a musa deste canal. Então, vamos conversar sobre esse tema porque, além do dólar, também o Ibovespa está tendo um desempenho muito ruim e é a única bolsa de valores do mundo, aí pelo menos do mundo desenvolvido, do mundo que tem bolsas de valores que merecem ser levadas em conta, a ter um desempenho negativo em 2024. Cadê esses fatores externos impactando nas outras bolsas de valores? Vamos conversar então sobre esse tema, sobre esse assunto, ver a análise da Miriam Leitão, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, de fato, começando aqui pela cotação do dólar, ele chegou a bater aqui um patamar bastante alto, né? Olha aqui, ó, chegou a bater 5 e, né, aqui não tá aparecendo, repercutindo muito bem nesse gráfico do Google, não, mas veja aqui, né, em um mês, o tanto que o dólar subiu, saiu de 5,14, chegou ao fundo aqui de 5,10 lá no dia 19 de maio, lá entre os dias 19 e 20, chegou a 5,35 agora, meu amigo. Uma coisa realmente impressionante e que nos diz muito sobre o Brasil em si, mas não para Miriam Leitão, né? E o Ibovespa que eu citei está amargando 9% de desvalorização agora em 2024, uma coisa impressionante, ladeira abaixo. Também aqui a partir do dia 10 mais ou menos de maio, essa queda constante aqui, chegando ao fundo do poço mesmo. Eu gravei um vídeo aqui recente falando sobre o patamar, eu acho que foi na sexta-feira, estou gravando agora na segunda, dia 10, no fechamento da semana passada, estava aí com uma queda de 8, alguma coisa em relação ao início do ano, o maior patamar que estava lá no dia 2 de janeiro, de lá para cá só caiu, mas agora conseguimos arredondar para 9% de fato, o Ibovespa batendo 120 mil pontos, e eu não duvido que vai romper essa barreira para baixo aqui em algum momento nos próximos dias, porque a tendência mais ou menos é essa aí, né? Então, o Ibovespa é a única bolsa de valores das principais do mundo a ter um desempenho negativo aí de forma geral. E isso, é claro, nos fala muito a respeito da economia brasileira. O investidor gringo está saindo desesperado do Brasil, uma coisa impressionante, praticamente revertendo o cenário que nós tivemos no ano passado de entrada de capitais estrangeiros. O gringo está metendo o pé do Brasil e isso é muito ruim, porque não é exatamente o cenário que nós vemos em todos os lugares. Ok, tem influência da questão dos Estados Unidos aí, beleza, mas colocar na conta disso o problema econômico brasileiro é uma coisa da Miriam Leitão, de fato, aqui, né? Então, a Miriam Leitão iniciou a sua coluna aqui falando, de fato, do cenário do dólar neste momento aqui e tudo mais, apontando para o primeiro fator causador desse cenário, que seriam os juros dos Estados Unidos, né? Então, o que acontece, isso claro que tem repercutido na economia, precisamos ser justos, tem repercutido sim na cotação do real, na Bolsa de Valores inclusive e tudo mais,
porque há a expectativa de que os juros vão ficar mais altos nos Estados Unidos, principalmente por conta de informações sobre o emprego. Foram criadas muitas vagas de trabalho, mais do que a expectativa, os salários aumentaram também no mês de maio, e tudo isso garante aí ou uma inflação persistente por mais tempo, ou um Banco Central norte-americano mais confortável em manter a taxa de juros alta por mais tempo lá. Eu expliquei isso em detalhes em outro vídeo, não vou fundamentar muito esse ponto não. Então, o que acontece? O tesouro norte-americano, geralmente, a dívida norte-americana, suga recursos de outros lugares, porque é um investimento que está pagando bem, está pagando em moeda forte e é a dívida do país mais forte do mundo, é o investimento mais sólido desse planeta. Então, acaba sugando, sim, recursos de várias partes, e é por isso que o dólar fica mais caro, todo mundo querendo dólares, então a cotação sobe, e a Bolsa de Valores cai porque o pessoal liquida as posições na Bolsa brasileira para investir nos títulos do Tesouro norte-americano. Tem esse ponto também aí, né? Aí a Miriam Leitão migra logo na sequência para falar que a culpa também é das eleições para os eurodeputados, para o Parlamento Europeu aí, porque a extrema-direita cresceu e isso deixa os mercados muito preocupados, né? Pois é, deve ser por conta da extrema-direita que os mercados estão preocupados aqui com o Brasil, né? Pelo governo de extrema-direita que a gente tem aqui, né? Mas, enfim, né? O que coloca aqui que ela coloca, né? É a instabilidade que isso aí causa, essas eleições lá na Europa e tudo mais, porque o Macron já dissolveu o parlamento lá na França, o primeiro-ministro da Bélgica hoje pediu renunciou ao seu cargo por ter apanhado também nas eleições para o Parlamento Europeu aí e tudo mais. Então, o que acontece é que há uma certa instabilidade nesse cenário. A Miriam Leitão fala que é por conta aqui do fato da extrema-direita ser contra a União Europeia, contra esse bloco aí, né? Não sei exatamente se todos os partidos de direita na Europa são contra a União Europeia nesse momento. Não vejo muito esse debate na França, né, nem na Alemanha, que são as principais economias ali, estão muito fortes. Tem outros pontos mais relevantes nesse cenário aí do que tem sido discutido, não exatamente a União Europeia aí. Mas, de acordo com as análises da Miriam Leitão, essa instabilidade encarece também o dólar frente ao real. E aí ela chega ao problema do Brasil. Como que ela cita isso, como que ela pontua a questão brasileira? Tratando primeiro do Copom. Tem reunião semana que vem para tratar da taxa de juros, da taxa Selic. A expectativa aí é de que, de fato, haja uma manutenção da taxa Selic, fazendo com que a questão da própria Bolsa de Valores fique ainda pior, mas causa uma instabilidade na economia brasileira. Sempre aquele frio na barriga do mercado financeiro, para onde que a taxa de juros vai, o que vai sair dessa reunião. Será que o governo Lula consegue virar a cabeça de um diretor? Seria suficiente para termos um corte forte de juros na próxima reunião aqui. Mas enfim, Miriam Leitão segue falando do IPCA, da previsão de inflação que foi divulgada pelo Boletim Focus. Eu repercuti isso aqui no canal, inclusive, num vídeo anterior, se você ainda não tiver visto. Depois você assiste aí, vale a pena e me dá uma moral com certeza e tudo mais. Então, há de fato aqui uma previsão de piora para os índices de inflação no Brasil, o que pode impactar na decisão do Copom na próxima semana aí. Então, o mercado já tem apostado numa taxa mantida em 10,50% aí, algo que para Miriam Leitão é um exagero, né? Exagero para ela deveria ser os gastos do governo, deveria ser o tamanho do PAC que o Lula tem feito aí, enfim, isso ela deveria considerar exagero e não a única medida tomada hoje pelo Estado brasileiro para controlar o ímpeto da inflação, que é justamente a taxa Selic no patamar mais elevado, porque do contrário, a coisa estaria muito pior aí, sem dúvidas, né? Então, de maneira geral, o que nós estamos vendo aqui é a Miriam Leitão fazendo das suas traquinagens, tentando explicar. Entenda porque a alta do dólar não é culpa do governo Lula, é culpa do Copom,
É culpa dos juros norte-americanos, é culpa do avanço da direita na Europa, não é culpa da dívida pública crescente que cria uma nuvem de incerteza em relação à economia brasileira, faz com que haja a possibilidade de uma dívida crescente, uma bola de neve, que vai levar o governo a imprimir mais dinheiro por meio do financiamento da dívida e tudo mais, o que vai causar desvalorização da moeda. Isso já está sendo precificado. O dólar é muito mais seguro nesse cenário do que o real e nada, absolutamente nada, explica melhor esse cenário do que a incapacidade do governo Lula de ter qualquer tipo de controle fiscal. Parece, contudo, que a Miriam Leitão é incapaz também de ver essa realidade e de entender como as coisas de fato funcionam. Mas me diga aí o que você achou dessa análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!